Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lana Solis. Eu sou Artemisa Lopes e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o episódio 9 da sexta temporada de Riverdale. E bora comentar sobre tudo que rolou no episódio e eu vou te contar tudo logo depois da vinheta. Bem, pessoal, eu já vou adiantar pra vocês aqui que de longe, eu acho que talvez pode ser muito cedo pra dizer, né, mas eu vou dizer mesmo assim, porque, né, a gente ainda tá no comecinho da sexta temporada, mas pra mim esse aqui já é de longe o meu episódio favorito da sexta temporada até agora, porque ele foi um episódio assim que entregou muita coisa ao mesmo tempo e ainda continuou com aquele gostinho de mistério, que era uma coisa que a gente meio que tava sentindo falta, né, na série até então. Vide, né, aquele arco lá de Riverdale, né, e todas aquelas coisas bizarras que estavam acontecendo. Mas, enfim, eu gostei muito que desse episódio. Foi um episódio realmente muito bom e que aconteceram muitas e muitas coisas bem interessantes que a gente pode teorizar aí pro restante da sexta temporada. E o episódio já começa, né, com o nosso querido squad, né, o nosso grupinho maravilhoso ali da Betty, do Juggy e do Archie desconfiados, né, daquele personagem novo ali, o Percival Perkins, que tá aprontando poucas e boas ali em Riverdale desde o episódio 8, né? Ele tá bem empenhado ali em acabando em Riverdale ali aos pouquinhos e de dentro pra fora, né? E ele mostrou um pouquinho mais aqui de quais que sejam as reais intenções dele aqui nesse episódio que a gente vai debater aqui, porque esse episódio aqui, pra mim, assim, foi definitivo, assim, pra dizer que esse vilão, ele veio pra ficar e ele promete aprontar alguma coisa muito bizarra até o fim aqui dessa sexta temporada. E aí, né, o grupo, ele fica debatendo, tentando entender, tentando levantar teorias, né, de quem que é esse Percival Perkins, da onde que ele veio e como que ele aparentemente ele tem poderes também, né. Eu comentei no review do episódio 8, né, que com toda aquela história que aconteceu em Riverdale, que tudo indicava que os acontecimentos lá de Riverdale, eles iriam refletir aqui, né, no retorno da sexta temporada, e parece que a minha teoria, ela estava certa, porque tudo indica que sim, que as consequências de Riverdale vão sim se refletir aqui nessa segunda parte da sexta temporada, e parece que agora a gente está tendo todas as pistas necessárias para ter quase certeza de que isso vai acontecer sim, porque tudo indica que esse Percival, ele veio sim lá de Riverdale, porque como a Verônica inclusive menciona ali com o grupo que ela fez umas pesquisazinhas ali dela, e ela descobriu que esse Percival ele simplesmente apareceu do nada. Então tudo indica que provavelmente sim, ele é lá do universo de Riverdale. Agora só resta a gente tentar teorizar, né, quem que ele pode ser e o que ele pode querer com a destruição de Riverdale. Por enquanto a única coisa que me passa pela cabeça é que talvez ele queira destruir essa realidade de Riverdale, né, para que a realidade de Riverdale seja a que prevaleça no fim, né. Eu acho que talvez seja algum tipo de plano envolvendo essa questão, que eu acho que é o que o Percival quer no fim das contas, né. Eu tenho algumas teorias sobre qual seja talvez a verdadeira identidade dele, que claro que obviamente ele esconde alguma coisa que ele não é quem ele diz ser, e ele tem um poder lá de persuasão dele que é bem esquisito, bem bizarro, né. Eu acho que até que é um poder que meio que de certa forma ele ofusca, né, os poderes que os outros personagens foram ganhando ali também. E o único que chegou mais perto até agora, né, de talvez de tentar se aproximar dele no sentido de conseguir obter algum tipo de informação, foi o Jughead ali com o seu poder de ler mentes. E aqui nesse episódio o Percival mais uma vez ele foi se infiltrando cada vez mais ali no conselho da cidade de Riverdale e colocando em prática ali pequenos pontos chaves que ele tá querendo, né, acabar ali em Riverdale, né. Lembrando que no episódio passado ele conseguiu expulsar as pessoas ali sem teto da cidade de Riverdale, e o grupo ele tá bem desconfiado das ações dele, porque as ações dele são de certa forma até meio que premeditadas, e aqui nesse episódio, né, principalmente o poder de persuasão dele ficou
bem nítido, bem claro no que diz respeito ao comportamento dos outros personagens, né? Porque ele claramente ele foi plantando algumas ideias em alguns dos outros personagens ali pra fazer com que eles joguem ali uns contra os outros, né? Vide quando a gente tem aquele episódio, aquela parte do episódio, né? Que a Tony tem todo aquele envolvimento ali com o Fengs, que a gente também vai comentar. Que outra coisa interessante nesse episódio também foi ali o protagonismo que a Tony teve aqui nesse episódio, o que eu gostei bastante. Eu queria ver mais dela aqui em ação, não só no que diz respeito ao arco da Sharon, né, o envolvimento dela aqui com a Sharon, como a gente teve uma interação maior dos personagens aqui nesse episódio. Eu gostei muito dessa parte da Tony ter tido aí um certo protagonismo aqui nesse episódio e mostrou um pouquinho mais dela, né, e talvez até quem sabe que tipo de papel que ela possa representar aí no futuro dessa sexta temporada, né, porque ao que tudo indicava, parecia que ela tinha algum tipo de ligação ali com a Sharon, né, por conta da Abigail e toda a história do antepassado dela, mas parece que não vai ser só esse o caso, porque eu não sei se mais alguém prestou atenção aqui nesse episódio, mas o Percival Perkins, ele tava com uma implicaçãozinha com a Tony aqui nesse episódio, muito esquisita, muito suspeito. Ele tava querendo ali a todo custo tirar ela do conselho, tava bem implicante ali com os serpentes, querendo jogar eles contra os ghouls, né, querendo criar ali aquela guerra de rivalidade entre as gangues ali da cidade de Riverdale. Então assim, eu achei bem esquisita essa implicância dele aqui, o que levanta, né, mais suspeitas sobre a identidade dele, né, porque por que motivos, né? Por que razão ele iria implicar com a Tony tanto assim, né? O que ele iria ganhar com a saída dela do conselho? Foi bem esquisito, eu fiquei prestando atenção nisso quando eu tava assistindo, e a única coisa que me passa pela cabeça é que talvez, quem sabe, ele tenha alguma relação com aquele lance lá dos antepassados, e talvez ele tenha tido algum tipo de, né, a família dele, no caso, né, tenha tido algum tipo de implicância com a família da Tony no passado, porque, né, aqui nesse episódio ficou bem nítido, bem escancarado, que parece que eles vão trabalhar muito aquela história dos antepassados, né, da família Cooper, da família Jones, da família Andrews, né, lá dos nossos personagens, e parece que tem algum tipo de relação até mesmo com a própria Abigail também, né, que a gente vai falar um pouquinho mais dela mais pra frente, mas eu acho que talvez esse seja o caso. Eu não sei, é uma teoria que eu levanto aqui, que uma das hipóteses, né, da razão da aparição desse personagem do Percival Perkins é que ele tem algum tipo de relação com os antepassados ali de Riverdale. Talvez ele próprio, né, seja descendente daquele general, né, e talvez ele queira esteja tentando fazer vingança pela família dele, e a ancestral da Tony tem algum tipo de relação com isso também, né? E eu até levanto minhas suspeitas também, né? Porque enquanto eu tava assistindo, eu fui tentando correlacionar algumas coisas, e eu achei que foi muito conveniente a saída da Abigail aqui nesse episódio, né? Porque eu nunca me esqueci daquela fala que ela disse que ela também conheceu um membro da família Perkins, né? Lá no passado, de quando ela ainda estava viva. E eu me pergunto também se ela também não ia ter algum tipo de relação com ele de alguma forma. E talvez a saída dela, né, também tenha sido orquestrada por ele ali nas entrelinhas, porque ficou bem esquisita a saída da Abigail aqui nesse episódio. Eu até achava que ela ia ser uma vilãzinha secundária, né, aqui nessa sexta temporada, e ela até foi, né, aqui de certa forma, principalmente aqui nesse episódio, né, ela, né, tentou ali, ela tentou matar, né, a Betty, o Art e o Jughead, ali no corpo da Sharon, né, a Abigail, e depois ela foi exorcizada ali por eles, igual a própria Abigail foi no passado. Então assim, foram coisas bem esquisitas que estão se correlacionando com o Percival Perkins, que levanta, né, essas hipóteses, essas teorias, né, de quem que ele possa ser, se ele pode estar relacionado a algum ancestral também, ou ele pode estar querendo fazer vingança por esse ancestral, né, pela família dele, ou talvez ele próprio, né, seja o próprio ancestral no corpo do descendente dele, assim como a Abigail estava no corpo da Sharon. Então assim, são algumas hipóteses que a gente levanta aqui, e talvez, quem sabe, nesse Percival Perkins não seja nada disso, talvez ele tenha vindo de Riverdale, que eu acho que é a hipótese mais segura que a gente tá tendo aqui até agora, porque, né, se não tem nenhum registro sobre ele nessa realidade de Riverdale, então é porque talvez, quem sabe, ele não seja de lá. Sobre esse
protagonismo da Tony aqui nesse episódio, eu também levanto aqui uma hipótese, teoria, uma possibilidade de talvez, quem sabe, ela não seja a próxima aí a ter algum plot twist, né? Mesmo no que diz respeito a ela também ter poderes, né? Assim como o Art, a Betty e o Jughead, né? Porque eu acho que o protagonismo dela aqui nesse episódio não foi só pra dar espaço mais pra história dela aqui nesse episódio, mas também pra linkar ela ainda mais com essa história, né? Do Percival tentando destruir aí a cidade de Riverdale. Talvez, quem sabe, ela vá ter algum tipo de papel futuro relacionado à própria Abigail, né? Porque a Abigail aqui nesse episódio, ela foi exorcizada ali do corpo da Sherry, ela foi presa ali no corpo de uma boneca. Eu não sei se eu acho que isso significa que a gente não vai mais ver a personagem. Talvez, quem sabe, ela possa voltar, mas talvez não. Inclusive, né, teve um evento onde os atores de Riverdale estiveram recentemente, eles comentaram várias coisas sobre essa sexta temporada e foi quase que confirmado, né, de que daqui pra frente na série a gente vai ter bastante presença de elementos sobrenaturais. Então, assim, é uma coisa que veio pra ficar e a gente vai ter que se acostumar a ver isso na série, e que inclusive, né, parece que eles querem dar um pouquinho mais de destaque para o relacionamento Shone, né? Então talvez essa relação da Abigail, da Cheryl e da Tony e da ancestral dela, talvez eles estejam trabalhando isso para tentar, né, alavancar o romance delas de alguma forma. Mas aí, com a saída da Abigail, eu não sei, talvez eles tragam ela de volta, ou talvez, né, eles vão tentar trabalhar isso partindo da própria Cheryl, que do meio pro fim é a coisa certa a se fazer, né? E eu não sei se mais alguém percebeu, né, mas eu percebi claramente, né, com esse protagonismo da Tony aqui nesse episódio, que os personagens, eles vão começar a ter ali déjà vus de Riverdale. E a gente viu aqui nesse episódio a partir da própria Tony, porque ela teve ali um déjà vu de Riverdale. E isso foi confirmado, né, pelos próprios atores nesse evento que eles participaram nesse fim de semana, de que sim, está confirmado que os personagens vão começar a ter flashbacks de Riverdale. E isso é mais uma coisa, mais um argumento que alimenta ainda mais essa teoria, né, de que esse Percival, ele é ali do universo de Riverdale, sim, e ele tá ali em Riverdale por algum motivo que a gente ainda não sabe qual é. Inclusive, eu vi até algumas pessoas teorizando de que talvez ele seja, né, o próprio diabo, né, a versão ali do diabo que veio de Riverdale, né. Existem milhares de hipóteses sobre ele. Algumas pessoas acreditam, inclusive, que ele é o verdadeiro assassino do saco de lixo. E, tipo, eu não sei o que pensar sobre isso, porque realmente pode ser sim um caso, mas como a gente já teve, né, todas essas confirmações, todas essas pistas que apontam pra gente que tudo indica que sim, que ele é a lei do universo de Riverdale. E como eu comentei com vocês, a única coisa que eu consigo pensar é que talvez ele queira aniquilar essa realidade aqui de Riverdale e trazer, né, Riverdale, né, pra ser ali a única realidade existente, né? Porque ele tá tentando acabar ali com Riverdale aos pouquinhos, né? Ali de dentro pra fora, jogando as pessoas umas contra as outras, né? Então, assim, eu acredito 50% de que talvez metade do plano dele envolva isso, que ele quer aniquilar Riverdale para trazer Riverdale para a realidade. Inclusive, a gente também teve outra confirmação de que a Sabrina vai voltar nessa sexta temporada. E eu fico me questionando, né, sobre esse retorno dela. Será que ela vai voltar ali muito provavelmente para ajudar os personagens com esse vilão, né, esse Percival Perkins, o que talvez vá ser o caso, né, se provavelmente essa teoria de que ele é o diabo, né, esteja correta, então talvez ela vá aparecer por essa razão. Ou talvez não, ela simplesmente vai ter que auxiliar ali os personagens com uma outra questão. Eu não acho que talvez vai envolver a Abigail novamente. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que esse retorno da Sabrina vai estar mais relacionado a isso e essa história, essa teoria aí de Riverdale, né? Isso se essa hipótese do Percival ser, né, a versão do diabo, né, que eles têm ali, for verdadeira. O que eu bato na tecla que eu acho que não, eu acho que ele não vai ser o diabo, eu acho que ele é alguém de Riverdale, sim, e que talvez ele possa ser ali algum ancestral ali, né, como eu mencionei, que esteja tentando fazer ali uma vingancinha ali, né, contra a cidade de Riverdale, e ele quer aniquilar Riverdale de uma vez por todas. E eu amei esse episódio, pra mim, assim, de longe foi o melhor episódio que a gente teve
até agora, assim, foi um episódio que aconteceu tudo e nada ao mesmo tempo, sabe? A gente teve muitas coisas interessantes acontecendo, né? A gente teve o grupo bem unido, né? O nosso trio ali unido de volta, que era uma coisa que a gente tava sentindo falta, que inclusive eu vi até algumas pessoas comentando que desde o salto temporal, né? A gente vinha sentindo falta de ver o grupo ali junto, né? Eles já adultos, e aí cada um meio que foi seguindo o próprio caminho, e eles não interagiam mais, e a gente tava sentindo falta disso, a gente teve bastante disso aqui nesse episódio. Tirando, né, um pouquinho da Verônica, né, que a Verônica, ela teve um arco bem pequeno aqui nesse episódio, né, que envolveu ela e o Red e o pai dele ali no cassino. Foi uma coisa até meio que avulsa do restante dos acontecimentos, mas eu até que entendo isso, né, porque eu li que a Camila Mendes, né, a intérprete da Verônica, ela comentou que a morte do Hiram, ela tá afetando muito a Verônica, né, não parece, mas está afetando ela, que a Verônica, ela vai estar trabalhando muito nessa questão interna dela aqui nessa sexta temporada. E talvez esse seja um dos motivos, né, de o porquê que ela realmente ela tá tendo um arco só dela aqui nessa sexta temporada, né, pra trabalhar mais essa questão dela vivendo agora, né, e tendo que conviver com a morte aí do pai dela. E esse vilão, o Percival Perkins, ele tá prometendo muito, ele tá aprontando muito, e eu gostei desse vilão, porque ele tá deixando a gente com uma pulguinha atrás da orelha, tipo, quais que são as intenções dele, né? Será que ele quer realmente destruir Riverdale, ou será que ele quer substituir Riverdale por Rivervale, né? E por essa razão ele tá causando todo esse caos aí. Será que ele é um bruxo? Será que ele é o diabo? Será que ele é o verdadeiro assassino do saco de lixo? Ou será que ele é alguém ali que conseguiu fugir, escapar ali da realidade de Riverdale? E eu confesso pra vocês que depois aqui desse nono episódio, eu continuo bem ansiosa pra acompanhar o restante da sexta temporada, né? Por mais que tá tendo esses elementos místicos, né? Que é uma coisa que a gente não tava acostumada a ver na série. Mas assim, eu acho que a aparição desse vilão, eu acho que deu o up que a série tava precisando. E eu tô bem ansiosa, eu quero ver o que ele vai aprontar e o que os personagens vão ter que fazer pra conseguir acabar com esse super vilão aí nessa sexta temporada de Riverdale. Então é isso, pessoal, vai ficando por aqui, né, o review do episódio 9 da sexta temporada de Riverdale. Lembrando, né, que assim que sair episódio novo, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, então se você não for por aqui e não quer perder nenhum vídeo aqui do canal, é só você se inscrever aí embaixo, deixar o joinha se você gostou do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!